Imagina a cena. Você é comandante de uma fortaleza defendida por 3.000 soldados bem armados. Do outro lado, chegam 13 navios com menos de 200 fuzileiros. Matematicamente, você deveria massacrar eles. Mas você se rende sem disparar um único tiro. Como isso é possível? Simples. Você foi enganado pelo maior blefe militar da história brasileira. E o cara que fez isso? Um escocês maluco chamado Cochrane, que conquistou São Luís do Maranhão usando apenas psicologia. 0 batalhas, 0 mortos. 100% genialidade. Fica até o final, porque o que ele fez foi tão absurdamente inteligente que até hoje escolas militares do mundo inteiro estudam essa jogada. E tem um detalhe que ninguém te conta. Quando os portugueses descobriram a verdade sobre o tamanho real das forças brasileiras, a reação deles foi: espera, não vou estragar. Assiste até o final. Mas antes, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. 28 de julho de 1823, São Luís do Maranhão, a última grande cidade brasileira, ainda sob controle português, estava prestes a cair. Mas não haveria bombardeios devastadores, não haveria assalto sangrento às muralhas, não haveria batalha épica. A conquista seria feita com algo muito mais poderoso que canhões. Psicologia pura, blefe magistrale, e a reputação aterrorizante de um homem, Thomas Cochrane, o demônio dos mares. Julho de 1823. Quase um ano após a proclamação da independência, o Brasil estava praticamente livre, exceto por uma província teimosa. O Maranhão. São Luís, capital provincial, permanecia firmemente portuguesa, sob comando do governador Bernardo da Silveira e do comandante militar João José da Cunha Fidié, o mesmo que havia massacrado sertanejos em Genipapo 4 meses antes. A elite maranhense tinha razões fortes para resistir. O comércio direto com Lisboa enchia seus cofres, o algodão, açúcar, arroz fluíam para Portugal sem intermediários. A independência significaria perder privilégios, monopólios, poder. Estavam dispostos a lutar até o último homem. Ou assim pensavam. Do outro lado, o Brasil precisava urgentemente do Maranhão. Enquanto São Luís permanecesse portuguesa, a independência seria incompleta, vulnerável. Portugal poderia o acelar como base para a reconquista. Mais importante, a credibilidade internacional do novo país dependia de controlar todo o seu território alegado. O problema? O Brasil não tinha exército suficiente para invadir São Luís. A cidade era fortificada, defendida por 3.000 soldados portugueses bem armados, protegida por canhões costeiros, apoiada pela população portuguesa local. Um assalto convencional seria banho de sangue. Era trabalho para Cochrane. Em 26 de julho de 1823, vigias portugueses nas fortalezas de São Luís avistaram algo aterrorizante no horizonte. Velas, muitas velas. A esquadra brasileira estava chegando e no navio capitânia Pedro I, comandando pessoalmente, estava Thomas Cochrane. A simples menção do nome causou pânico. Cochrane era a lenda viva, o escocês louco, que havia humilhado a marinha espanhola no Chile, derrotado esquadras napoleônicas, destruído a armada portuguesa em Salvador apenas 3 meses antes. Diziam que era invencível. Diziam que usava táticas diabólicas. Diziam que suas tripulações lutavam como demônios possuídos. Nada disso era totalmente verdade. Mas Cochrane sabia algo fundamental. Na guerra, percepção é realidade. E ele estava prestes a usar essa percepção de forma genial. A frota brasileira que chegou a São Luís era modesta. 13 navios no total, sendo apenas 6 realmente capazes de combate sério. Menos de 1.500 marinheiros e soldados contra 3.000 defensores portugueses, entrincheirados em fortificações sólidas. No papel, Cochrane deveria esperar reforços terrestres que nunca chegariam a tempo. Mas Cochrane não jogava no papel, jogava na psicologia. Na manhã de 27 de julho, Cochrane executou seu plano. Primeiro, posicionou seus navios de forma estratégica ao redor do porto, criando impressão de frota maior do que realmente era. Navios menores navegavam constantemente de um lado para outro, dando sensação de movimento contínuo de número infinito. Depois, ordenou que bandeiras fossem içadas e baixadas aleatoriamente,
como se estivesse coordenando com forças invisíveis. Portugueses nas fortalezas viam sinais sendo trocados e presumiam reforços terrestres brasileiros enormes deviam estar se aproximando por terra. Então, veio o golpe de mestre. Cochrane enviou mensageiro oficial ao governador Bernardo da Silveira com o ultimato: renda-se imediatamente. Estou comandando frota de 20 navios de guerra e exército de 6.000 homens, cercando a cidade por terra. Resistência é inútil e resultará em destruição total de São Luís. Dou-lhe 24 horas para decidir. Era mentira descarada. Não havia 20 navios. Não havia 6.000 soldados terrestres. Havia talvez 200 fuzileiros navais. Mas Cochrane apostou que portugueses não sabiam disso. Apostou que o medo faria o trabalho. E tinha uma carta na manga ainda mais audaciosa. Versões não oficiais, contadas por marinheiros brasileiros anos depois, mas nunca confirmadas oficialmente, revelam que Cochrane usou táticas ainda mais criativas. Dizem que ele mandou espalhar rumores através de espiões infiltrados em São Luís. Histórias horríveis sobre o que Cochrane havia feito em batalhas anteriores, cidades inteiras queimadas, guarnições massacradas, prisioneiros executados, tudo falso, mas eficaz. Outra história sussurrada fala de cartas falsas interceptadas, deliberadamente deixadas onde portugueses encontrariam, descrevendo exércitos brasileiros massivos marchando de 3 direções diferentes. Portugueses morderam a isca. Há até relato não confirmado de que Cochrane mandou seus marinheiros acenderem centenas de fogueiras nas colinas ao redor de São Luís durante a noite, criando ilusão de acampamento militar gigantesco. Portugueses viram as luzes e acreditaram estar cercados por 10.000 homens. O mais brutal. Dizem que Cochrane ameaçou especificamente Fidié, o comandante militar, de forma pessoal. Teria enviado mensagem privada: lembro-me de Genipapo, onde você massacrou camponeses desarmados. Se resistir aqui, garanto que não haverá quartel para você. Meus homens sabem o que você fez. Fidié, sentindo o peso da culpa e medo de vingança, teria pressionado o governador a se render. Na manhã de 28 de julho de 1823, apenas 48 horas após chegada da esquadra brasileira, aconteceu o impensável. Bandeira branca foi hasteada nas fortalezas portuguesas. O governador Bernardo da Silveira, o comandante Fidié e toda a guarnição se rendiam incondicionalmente. Quando tropas brasileiras entraram em São Luís, menos apenas 200 fuzileiros navais inicialmente encontraram 3.000 soldados portugueses depondo armas. A desproporção era cômica. Portugueses ficaram chocados. Cadê o exército de 6.000? Cadê os 20 navios? Cochrane sorriu. Mudança de planos. Não foram necessários. Oficiais portugueses sentiram-se traídos, humilhados. Fidié ficou branco quando percebeu que havia se rendido à força inexistente. Alguns soldados portugueses tentaram reagir, mas era tarde. Os termos da rendição já estavam assinados. Dentro de semanas, toda a guarnição portuguesa embarcou em navios rumo a Lisboa. O Maranhão estava finalmente livre, e Cochrane havia conquistado cidade fortificada, defendida por 3.000 homens, sem disparar um único tiro, sem perder um único marinheiro, sem gastar uma bala. A tomada de São Luís completou a independência territorial do Brasil. Não havia mais território brasileiro sob controle português. A vitória foi celebrada no Rio de Janeiro com festa de 3 dias. Dom Pedro I promoveu Cochrane. A imprensa brasileira proclamou o gênio militar. Mas houve consequências amargas. Fidié, humilhado pela rendição sem luta, foi julgado em corte marcial portuguesa e quase executado por covardia. Defendeu-se argumentando que enfrentava forças superiores. Quando descobriram a verdade sobre o blefe de Cochrane, a humilhação dobrou. Bernardo da Silveira, o governador, voltou a Portugal em desgraça. Passou o resto da vida defendendo sua decisão. Cochrane era invencível. Resistir seria suicídio. Nunca admitiu que foi enganado. E Cochrane
tornou-se ainda mais lendário. A história do blefe de São Luís circulou por marinhas do mundo inteiro. Escolas navais ainda estudam essa campanha como exemplo perfeito de guerra psicológica. Provava que às vezes o maior ativo militar não são canhões, mas reputação e criatividade. A tomada de São Luís ensina lições atemporais sobre estratégia e psicologia. Cochrane entendeu que guerra não é apenas física, é mental, emocional, psicológica. Venceu porque conhecia a natureza humana. Medo, dúvida, hesitação. Explorou essas fraquezas com maestria cirúrgica. Hoje, 28 de julho, é celebrado no Maranhão como data da adesão à independência, mas poucos lembram que foi conquistada não por batalha heróica, mas por blefe audacioso. Talvez seja ainda mais impressionante. Prova que inteligência vale mais que força bruta, que estratégia supera a violência, que às vezes a vitória mais brilhante é aquela onde ninguém precisa morrer. Cochrane salvou vidas brasileiras e portuguesas ao conquistar sem guerra, e ainda assim sua vitória foi total, absoluta, inquestionável. O Maranhão era brasileiro. A independência estava completa. E tudo graças a um escocês maluco que entendeu que o campo de batalha mais importante é a mente humana. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho.